Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje mais um dia na presença do Senhor. Bom, deixa eu falar depois, vamos ver que dia que é hoje, né? Dia 12 de julho de 2025. Estamos a 617 dias do término da geração da figueira. E agora é 21 horas e 12 minutos. Acabei de receber uma mensagem do Instagram que eu só vou poder fazer live se eu colocar o meu Instagram público. Vamos ver o que eu vou fazer, né? Só vou poder fazer live se o meu Instagram for público. Então, vamos partir, né? Eu não gosto de deixar público, mas vamos, como é que diz? Vamos colocar no público para a gente poder fazer as lives ainda, não é verdade? Vamos lá. Tô até meia tonta. Né? Mas é isso aí. Vou ter que começar a bloquear a gente, né? Vou deixar público, mas quem entrar e falar besteira vai cair fora. Boa noite, Tânia. E não gosto de ter um Instagram para o público, não gosto, mas vamos lá, né? Deus está no comando. Exatamente, já estão impondo condições, exatamente isso. Já começou, né? Já começou as condições. Vamos lá, até onde as condições forem que não afetarem a minha fé, a gente vai. No momento em que a fé for afetada, aí é diferente, né? O dia que mexerem com a minha fé, aí com a nossa fé é diferente. Shalom, Sandra. Boa noite, minha irmã. Mas eu acredito que seja, até onde der a gente vai. Eu acredito que isso aí seja para, como é que diz, para poderem nos pegar direito, né? Poderem ter a conta aberta para nos pegar naquilo que eles querem. Shalom, Viviane. O mundo dando ponta cabeça. O Brasil já virou ponta cabeça umas 10 vezes, né? E nós estamos aí. Vamos ver o que Deus vai fazer. Hoje eu estava pensando um monte de coisa, né? Pensando no Shalom, Maria Rita Rissato. E eu estava pensando bastante coisa, né? Tem muita gente que põe na cabeça uma coisa e não sabe mudar a coisa, né? Tem gente que quando acha que um papel é pedra, ele vai ser pedra pro resto da vida. Boa noite, Mônica. Ele não vai conseguir ser papel para essa pessoa, sempre vai ser pedra, né? E eu estava hoje vendo alguns comentários, algumas coisas, né? E às vezes a gente faz alguns comentários em algumas páginas e vem o pessoal acabando com a gente, né? E aí eu entrei, nem lembro que página era, mas eu fiz um comentário e aí uma pessoa respondeu, né? E ela disse para mim, não, o anticristo é o fulano de tal, porque Deus já falou. Eu falei, bom, para uma turma Deus falou que é um tal, né? Para outra turma Deus falou que é outro, né? Agora, será que Deus precisa falar? Será que Deus precisa falar o que já está escrito? Entenderam? Será que Deus precisa falar aquilo que ele já deixou escrito? Não. Aquilo que ele deixou escrito, ele não precisa voltar a revelar. Não, já está revelado. Deus revela o profundo e o escondido, entendeu? Mas aquilo que está escrito na palavra dele já está escrito. A revelação está na palavra, né? A revelação está na palavra. E o Senhor deixou para nós anotado quais eram as características do caráter do anticristo. Ele deixou anotado isso, né?
Então aí fica esse povo discutindo, né? Discute de cá e discute de lá. Que não, porque Deus falou que o anticristo é esse, que o anticristo é aquele. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou pelo que está na palavra. Né? O que está escrito tem as características dele aqui. Eu não preciso ficar, né? Esses daí que o povo fala, tem algumas características, né? Boa noite, Aline. Mas não são todas essas características que esses outros têm, né? Esse tá aí, por enquanto, nesse momento, né? Até o Superman já virou, né? Nesse momento exato, ele tá aí, né? Ele tá aí. E como eu fico assim impressionada, não sei se vocês estão ouvindo, vendo, o jogo, né? O jogo sendo jogado no mundo, né? O jogo sendo jogado. É interessante vocês observarem o que está acontecendo no mundo geopolítico, porque ele está agindo nesse mundo aí. Boa noite, Fernanda. Ele está agindo nesse mundo, entendeu? Ele está agindo nesse mundo aí. E nós estamos assim, nós precisamos ficar alertas, né? Nós precisamos ficar alertas. Ele está agindo de uma forma porque ele precisa, em primeiro lugar, ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Entenderam? Eu não sei se vocês já viram sobre isso, ele precisa ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E isso tudo já está sendo agendado para isso. Eu não sei se vocês viram hoje, ele colocou tarifas em Cuba, não no povo cubano, nos mandatários de Cuba. Ele colocou tarifas nos mandatários de Cuba e colocou, eu não tenho certeza, mas ele colocou, porque em Cuba tem um hotel só para os turistas. E os turistas que vão para Cuba, a maioria deles são americanos. E não vai poder mais colocar dólar dentro de Cuba. Entenderam? Eu sei que ele estrangulou a entrada de dólares em Cuba não para a população, porque a população não tem, né? O máximo que acontece é os americanos irem lá e levarem comida para o povo, porque o povo não tem. E os cubanos que não moram mais lá, moram nos Estados Unidos, levam muita comida para eles lá, né? Então, é muito interessante a gente observar, ele está estrangulando todos aqueles que fazem parte do foro, né? Do foro que movimenta isso tudo aí, né? Que chama a terra da pizza, né? É o foro da terra da pizza, entendeu? Então ele está estrangulando antes de chegar aqui. Mas, irmã Ruth, o que isso tem a ver com o Apocalipse? O que isso tem a ver com a besta? Tem a ver o seguinte, presta atenção. Veja os movimentos que ele está fazendo. Shalom, Josi, é a Josi, né? Acho que é a Josi. Ele está fazendo movimentos de libertação. Você pode achar que não, mas é. Movimentos de libertação para os países comunistas. Os países como Cuba, então já decorei, como Cuba, Venezuela vem em seguida, Nicarágua, tá entendendo? Venezuela vai vir em seguida, Nicarágua vem vindo, e vai chegar na Colômbia, que Colômbia já estão batendo de frente. Daqui a pouco é o Chile, apesar que o Chile, o cara lá é bem fraquinho, né? E vai chegar aqui. Aqui ele vai chegar com força na turma de preto, né? E então, se a gente observar os movimentos, ele vai fazer uma libertação dos países comunistas, ele vai libertar o povo. As Américas vão ficar livres. Isso é bom, irmã Ruth? Para o povo é uma libertação. Deus está permitindo que ele faça tudo isso, porque Deus tem que punir essa gente que faz mal para o povo. Mas irmã Ruth não disse que direita e esquerda é a mesma coisa? Sim, são a mesma coisa. Mas é o seguinte, presta atenção no que eu vou lhe dizer.
Você lembra de Nabucodonosor, que Deus chamou Nabucodonosor de meu servo? Está lembrado disso? Para que Deus punisse Israel. Shalom, Joelma. Para que Deus punisse Israel, Deus trouxe Nabucodonosor, um homem que servia um deus estranho, a Bel, né? O deus de Nabucodonosor chamava Bel, né? E ele foi usado para invadir Israel e levar o povo cativo. Mas Deus deu um limite para ele agir. Ele extrapolou o limite de Deus. E o que Deus fez? Depois de poucos anos, Deus tirou o reino dele. Entenderam? Deus tirou o reino dele. Eles extrapolaram o que era para fazer. Tá entendendo? Hoje não é nada diferente. Senaqueribe, né? O Senaqueribe daqui, a Jezabel que tá aí, né? Aqueles 4 príncipes, né? Vestidos de preto. Eles foram colocados por Deus aqui no Brasil. Foram colocados por Deus aqui em terras brasileiras, né? Em terras tupiniquins. Por que foi colocado por Deus aí, irmã Ruth? Foi colocado por Deus para punir a nação. Só que eles mexeram com quem não devia. Entendeu? Eles mexeram com quem não devia. E eles estão mexendo com quem não deve. E o que está acontecendo? Eles são arrogantes, eles são tremendos. Como em Cuba, como na Colômbia. Todos eles são tremendos, como na Venezuela. Tudo. Tá chegando a hora deles pagarem. Eles não vão sair daqui sem pagar o que eles devem. Entenderam? Graça e paz, Val. Eu quero que vocês entendam, é um raciocínio. Eu não tô dizendo que eu tô certa. Eu tô aqui raciocinando, tá? Porque a gente tem mente, né? A gente tem cabeça, a gente pensa, né? E a gente vai ver à luz da palavra o que aconteceu lá atrás, né? Na palavra de Deus, o que aconteceu lá atrás. Vai acontecer de novo, porque a vida é um ciclo, a palavra de Deus, a história é cíclica, né? A história é cíclica. Então o que a gente está vendo é a mesma coisa que aconteceu com Nabucodonosor, a mesma coisa que aconteceu com a Grécia, não, a Pérsia, né? Os Medos e Pérsia, com Alexandre o Grande, né? Ele governou somente por 10 anos e morreu muito jovem, né? Aí vieram os 4 imperadores, né? Os 4, boa noite, Lucilene. Vieram os 4, como é que chama? Imperadores não, vieram os 4, como é que chama, gente? Generais, né? E foi muito rápido o governo deles e já em seguida, né? Depois da Grécia vem Roma. Roma tá aí até hoje, né? Já houveram divisões, já houveram rachas, já houve muita coisa. Agora está chegando a parte final de Roma. Mas aqui no Brasil, nós somos uma nação jovem, né? Em relação às outras nações, nós somos jovens, entenderam? E esse povo que está aí, eles foram colocados para ser juiz diante do povo, para punir o povo brasileiro, mas não punir quem... Tá entendendo? Não punir a pessoa errada. Eles foram mexer com crentes. Tá entendendo? Tem muito clamor de crente subindo. Tem muito clamor de servo de Deus subindo esse céu. Muito clamor. E o que acontece? Deus vem vindo. Deus vem vindo com mão forte sobre eles. Vem. Irmã Ruth, mas isso tudo não pertence a um braço só? Sim, tem tudo isso. Direita e esquerda é a mesma coisa. Mas é o que eu falei. Deus usa um contra o outro. Deus usa quem ele quer para fazer o seu desejo. Com tudo isso, o que está acontecendo? Tem muita gente se convertendo, que a gente não está nem sabendo. Eu ando escutando determinadas coisas que eu estou... Boa noite, Denise. Eu estou ficando assim, impressionada do que Deus está fazendo no meio do povo. Do que Deus está trabalhando no meio do povo. Então, o que é para ser uma punição também está sendo um meio de salvação.
Vão ser punidos? Vão. Com certeza vão. Esse homem que está aí, né? Esse 911, né? 911, que usa esse número 911, vocês sabem o que eu estou falando. Ele foi colocado para punir essa gente. Só que ele também vai se usar de tudo isso para fazer o seu reino crescer. Entendeu? Porque ele vai ser ovacionado. Aí é que onde mora o perigo. Daqueles que não estão com seus olhos abertos, entendendo que ele vai usar disso para enganar, se possível for, até os escolhidos. Estão entendendo? Porque o povo vai ficar tão maravilhado com a libertação que vai haver em Cuba, com a libertação que vai haver na Nicarágua, em todos esses países aí, que estão sob a tutela do próprio diabo, mas vai continuar na tutela do próprio diabo, mas de uma outra forma, entendendo? Parece contraditório o que eu tô falando, né? Mas não é. É a verdade. A verdade que eu tô falando para você. Todos eles pertencem a uma potestade, entendeu? Esses governantes da terra pertencem a potestades. Essas potestades, elas chegam de mansinho. Elas têm que fazer o que Deus manda, porque o diabo tem que obedecer à voz de Deus. O mundo, irmãos, não está jogado na mão do diabo. Não. Ele foi deixado que ele governasse, porque o homem deu para ele a carta de governança, que era do homem, ele passou para ele, por causa da desobediência. E passando a carta de governança, Deus fica no controle. Deus não deixa ele se exceder. Se excede, vem a punição. Deus levanta outro para punir. Tá entendendo? Do meio deles mesmo, do meio deles mesmo. Então, o único povo que Deus guarda é o povo de Deus. Israel, irmã Ruth, Israel e todo aquele que é o Israel espiritual de Deus, esses o Senhor está guardando. Tá entendendo? Esse o Senhor está guardando. Então, meus irmãos, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Deus revela para nós aquilo que vai acontecer aqui agora para nós. Como? O Senhor revelou para vários irmãos, para mim também, para vários irmãos que vem vindo uma grande fome sobre a terra. Shalom, Luciana. Vem vindo uma grande fome sobre a terra. E nessa grande fome sobre a terra, o Senhor está avisando para o povo de Deus não ficar à mercê, né? Para o povo de Deus ficar esperto, né? Obedecer a palavra do Senhor, obedecer o que Deus está mostrando aos seus servos, os profetas. Mas a palavra de Deus já revelou muita coisa. E pela leitura da palavra, nós temos o discernimento do tempo da profecia que já está escrita na palavra. Então ele não precisa revelar para ninguém quem é o anticristo. Não precisa. Porque ele já deu quais são as características dele. Ele já deu quais são a maneira dele lidar com o povo. Ele vem na mentira, ele vem no engano, ele vem na lisonja, né? Ele vem se colocando como o grande homem desse mundo. Entendeu? Irmã, minha patroa doente está fazendo estoque, fiquei de boca aberta. Pois é, alguma coisa ela deve tá cismando, né? Alguma coisa ela deve estar cismando. É coisa séria. Então, meus irmãos, vamos ficar alertas, vamos ficar com as nossas antenas ligadas, né? Nosso radar ligado. Porque Deus vai fazer muita coisa. Nós vamos ver o agir de Deus de uma forma tremenda. Nós só temos é que nos controlar. Eu tô falando é comigo mesma, tá? É nos controlar mediante as notícias. É não perder a fé. Saber que tudo que está acontecendo e vai acontecer dentro de poucos dias
é porque Jesus está voltando e tudo tem que acontecer. Se não acontecer, não tem jeito. Entendeu? Jesus precisa voltar. Então a situação tem que descer a serra rapidinho. Porque nós temos 600 e poucos dias, 617 dias para o término da geração da figueira. Então, coloquem suas vidas no altar de Deus. Coloquem as suas vidas nas mãos do Senhor. Porque Ele vai ter misericórdia do povo dele, que Ele tanto ama. Amém? Vamos ler Amós 9, é o último capítulo. Gente, eu nunca aprendi tanto em Amós como eu estou aprendendo agora. Nunca aprendi tanto. Olha que eu já li o livro de Amós aqui com vocês umas 4 vezes, hein? Mas eu nunca aprendi tanto como eu estou aprendendo agora. Sabe por quê? Porque eu estou vendo a situação de Amós na nossa situação. A situação do tempo de Amós nos tempos que nós estamos vivendo. Eu aprendi aqui com Amós que nós podemos, pedir ao Senhor misericórdia. Eu tô impressionada com o capítulo 7 de Amós até agora. Eu estou impressionada com o capítulo 7 de Amós até agora. Eu fico meditando, hoje eu passei o dia meditando nesse capítulo. Porque ele fala com Deus, e Deus se arrepende do que vai fazer e não faz, por amor a Amós. Por amor a Amós. E aqui, por este capítulo, no meu coração, me dá uma convicção tremenda que o Senhor vai nos tirar aqui em breve. Porque se Ele for escutar as nossas orações como Amós está falando aqui, Ele não tem como fazer a ira, Ele não tem como derramar a sua ira sobre a terra. Porque nós estaremos intercedendo pelos nossos parentes, estaremos intercedendo pelos nossos amigos, estaremos intercedendo por aqueles que não querem saber de Deus. Então eu tô assim, depois que eu li esse capítulo, meu coração, entendam bem, eu não tô dizendo que eu tô certa, não, eu não tô dizendo isso. Mas o meu coração, parece que o meu coração fala que para Ele poder agir, nós não podemos estar aqui. Para Ele poder agir, nós vamos ter que ser retirados. Para Ele poder exercer o juízo e a ira conforme tem que ser exercido. Porque vai ser tremendo, irmãos. Não vai ser brincadeira. Por isso eu entendo agora quando Paulo diz que nós não fomos feitos para a ira. Lá na carta em Apocalipse 3, fala também, ele vai falar com a igreja de Filadélfia. Olha isso aqui, ó. Olha aqui a igreja de Filadélfia. Olha aqui, ó. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, quer dizer, da hora da tribulação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Olha isso, meus irmãos, olha isso. Que coisa impressionante. Entenderam? Que coisa impressionante. Ele diz que nós, ó, aqui, ó, como guardaste a palavra da minha paciência. Você está guardando a palavra da paciência? Você está guardando ela no teu coração? Porque aqueles que estiverem guardando a palavra da paciência, ele também vai guardar da hora da tentação ou da hora da tribulação, que há de vir sobre todo mundo. O que é tribulação? É tribulare. Tribulare é uma palavra latina que quer dizer esmagar o grão. Eles vão ser esmagados, a terra vai ser esmagada. Para tentar, quer dizer, para provar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Entendeu? Mas você está guardando a palavra da paciência? Aí é que tá. Se nós não guardarmos a palavra da paciência, meu irmão,
Nós não podemos ser livrados da ira futura. Nós não estaremos em Lucas 21:36, orando e vigiando em todo o tempo para que sejais achados por digno de não passar por todas essas coisas. Que todas essas coisas? A tribulação. Cada dia eu me convenço mais, cada dia eu me convenço mais. Eu me convenço, não é para você se convencer. Você tem que ler a Bíblia, você tem que meditar na palavra de Deus. Como é gostoso meditar. Você medita na palavra de Deus? Você sabe o que é meditar na palavra de Deus? Quando você medita na palavra de Deus, parece que te dá parece que teu cérebro chega a arejar, sopra um vento dentro do cérebro. Parece que você fica com as tuas sinapses, né, que chama, né? Elas se ligam mais quando você medita na palavra do Senhor, quando você começa a conversar com Deus e perguntar, Senhor, por que está escrito tal coisa assim, assim, assim? O que o Senhor quis dizer com aquilo ali? E aí você vai conversando com o Pai, você vai conversando, e de repente a sua mente abre. De repente a sua mente como é que diz, um oxigênio lá dentro, que mesmo que a mente esteja envelhecida como a minha, você consegue racionalizar o que está escrito. Irmã Ruth, mas não tem que ser espiritual? O que Paulo diz? Que nós temos que ter o nosso culto racional. Então os nossos pensamentos têm que ser racionais e espirituais. Entendeu? Nós temos que ser, meu irmão, a medida certa. Nós não podemos ser nem tanto lá, nem tanto cá. Nós temos que andar no meio, nós temos que ser o sal que tempera. Entendeu? Quantas vezes você vai fazer um bolo, você põe uma pitada de sal, né, no bolo? Você já viu que realça o sabor do açúcar? Você já reparou isso? Realça o sabor da baunilha, né? Realça o sabor, né? Quando você faz um suco como é que fala? Quando você faz um suco de maracujá, se você colocar limão, você vai realçar o suco do maracujá. Você sabia disso? Pois é. Entendeu? Então, nós somos aquela pitada de sal que dá sabor às coisas. Nós precisamos ser temperados, viver na temperança. Entendeu? E assim nós vamos caminhar rumo a Canaã celestial. Mas vamos ler Amós, capítulo 9. É o último capítulo, tá? Diz assim: viu o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse, fere o capitel. Limão com maracujá é novidade para mim. Coloca no suco de maracujá umas gotas de limão para você ver que coisa mais gostosa que fica. Realça o sabor do maracujá. Assim nós temos que ser com as coisas. Colocar uma pitada do sal que tem dentro de nós em tudo que nós formos fazer. Porque o sabor, a mensagem vai chegar diferente. Entendeu? Mensagem. Suco de abacaxi também. Você coloca um pouquinho de limão, você vai dar outro sabor. Realça o sabor. Mas vamos lá. Fere o capitel. O que é um capitel? O capitel ele é a parte superior de uma coluna de uma construção. Então Deus está mandando ferir o capitel. E estremeçam os umbrais, né? Os umbrais da porta, os umbrais das janelas. E faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até ao último deles. Nada, André, eu faço nada, minha irmã. Eu sou preguiçosa para cozinhar, que você não tem noção. Se eu achar um que faça para mim, eu não vou fazer, não. Aqui, ó. E eu matarei a espada até o último deles. O que fugir dentre eles não escapará. Nem o que escapar dentre eles se salvará. De quem é que ele está falando? Ele não está falando do povo, do povão, o Zé Povinho. Não, ele não está falando da gente, ele está falando dos grandes. Ele está falando dos grandes. Aonde tem os capitéis, né?
os palácios, né? Os palácios governamentais. Não está falando do Zé Povinho. Porque Deus ama o Zé Povinho. Deus ama o Zé Povinho. Por incrível que pareça, ele ama o Zé Povinho. E eu amo ser um Zé Povinho. Eu amo, eu sou a primeira Zé Povinho, tá? Olha aqui, ó. O que fugir dentre eles, dentre esse povo, eles não escaparão, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cavem, escuta isso, ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali. Anota isso, marca aí na tua Bíblia, marca aí. Ainda que cavem até o inferno, por um acaso não tem um homem aí que está fazendo, ele tem uma máquina que fura a terra e faz aquelas casas subterrâneas, vocês já viram? Eles podem querer chegar lá no inferno, irmãos, Deus vai tirar eles de lá. E se subirem ao céu, não estão querendo ir para Marte? Não estão querendo ir para Marte? Dali os farei descer. O Mosca não disse que vai para Marte? Sabe qual é o Marte que ele vai? É aquela cidade flutuante que está aí em cima. É lá que é o Marte deles. Entendeu? Exatamente, os bunkers. Eles estão tentando chegar nas profundezas da terra para se livrar do Todo-Poderoso. Mas não vai, olha ali, ó. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. E se se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e elas os morderá. Eu vou ler de novo. Se esconderem no cume do Carmelo, quer dizer, uma montanha, buscá-lo-eis, dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, vocês já viram que eles querem fazer um navio flutuante para as coisas que vão acontecer? Vão fazer cidades flutuantes? Vocês viram isso já? Vocês viram? Vocês acham que não tem submarino também? Porque, ó, ocultarem aos meus olhos no fundo do mar. Eles vão chegar no fundo do mar com submarinos. Darei ordem à serpente, e ela os morderá. E se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, para que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. Ele não está falando aqui do Zé Povinho, gente. Ele está falando aqui de gente grossa. Ele está falando aqui de gente que tem muita grana. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra. Ele toca a terra. E ela se derrete. A terra se derrete quando ele toca na terra. Os vulcões entram em erupção. Eles estão tentando de tudo. E todos os que habitam nela chorarão. E ela subirá toda como o grande rio, e se submergirá como o Egito. Eu estou lendo bem devagar para você entender. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu. O Senhor edifica as suas câmaras, os seus lugares no céu. E a sua abóboda, irmãos, não é nada, é um negócio, é côncavo, é uma abóboda, é redondo. A terra é plana, meu irmão, a terra é plana. Tem uma abóboda por cima. E a sua abóboda fundou a terra. E o que chama
as águas do mar e as derrama sobre a terra. Ele chama as águas do mar e derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Olha que coisa mais linda. Depois diz que a terra é uma bola molhada girando a 1000 quilômetros por minuto aí no espaço. Não, meu irmão. A terra é plana e é estacionária. Ela não se movimenta porque ela tem fundamentos. Ela vai cambalear sim, porque ela vai ser sacudida. Mas ela tem fundamentos. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor e aos sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador. Presta atenção. Os olhos do Senhor, irmãos, estão sobre os reinos da terra. E nesse momento, em especial, com o reino brasileiro. E eu os destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Tá vendo? É o povinho, o Zé Povinho. A casa de Jacó são o Zé Povinho, que eles nos chamam de Zé Povinho, nos chamam de gado, entendeu? Essa é a casa de Jacó. Diz o Senhor, porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel, a casa do Zé Povinho, entre todas as nações. Deus tem um povo especial. Assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. O Senhor vai nos sacudir. O Senhor vai fazer salvação. O Senhor vai trazer avivamento no meio da turbulência. Irmãos, eu não sei se vocês estão sabendo o que está acontecendo. Vocês sabem que eu contei ontem sobre o Felipe Martins. Lembra que eu contei sobre o Felipe Martins? Ontem. Eu não sabia que ele era crente. Eu olhava para ele, né? Olhava para ele e via que tinha alguma coisa de diferente no olhar dele. Era um rapaz diferente, né? E aí, quando foi ontem, eu me escutando um jornal lá no YouTube do canal Fio, não lembro agora o nome do canal, mas um repórter que eu gosto muito, que faz parte desse canal, que é da Gazeta do Povo também, testemunhando que esse rapaz só conseguiu ficar preso porque Deus o colocou para evangelizar dentro da cadeia e ele pregava a palavra de Deus dentro da cadeia. Escuta isso. Ele pregava a palavra de Deus dentro da cadeia. E o cabeça de ovo falando e produzindo provas falsas contra ele. Que já está tudo descoberto. Mas olha como Deus faz. Deus levantou o desembargador Sebastião Coelho, acho que é isso, Shalom, Patrícia, que também é um crente. O Sebastião Coelho é um crente. Levantou para ser advogado dele. Agora o Sebastião Coelho saiu da advocacia dele e entrou o Chiquini na advocacia dele. Jeffrey Chiquini, que é daqui do Paraná também. E hoje, nada saía da mão do cabeça de ovo. Nada saía da mão do cabeça de ovo. E como o Chiquini descobriu, e com a assessoria dos advogados nos Estados Unidos, que estão vendo todos os documentos falsificados nos Estados Unidos, o que aconteceu hoje? Tem um deles que é crente, né? O André Mendonça. Ele é crente. Foi colocada na mão dele o caso do Felipe Martins. Se o André Mendonça tiver coragem, como hoje alguns, né? Até o Deltan, né? Eu não sou muito fã deles, mas ele falou uma coisa muito séria, que
aquele homem foi colocado lá como a rainha Esther para essa hora. Se ele tiver coragem, se ele orar a Deus, se ele se preparar, ele vai libertar aquelas 2.000 pessoas que estão presas injustamente. E vai libertar esse rapaz que Deus usou ele dentro da cadeia para evangelizar o povo. Irmãos, Deus tem a sua obra dentro da tormenta. Eu não sei se vocês estão me entendendo o que eu estou falando. Não porque vocês não entendam, mas é porque eu sou dura de explicar. Eu acabo ficando emocionada nas coisas e eu acabo me confundindo nas palavras. Espero que vocês consigam entender essa velha caquética aqui. Mas eu estou assim, admirada de ouvir eles pedindo oração. Eles não estão pedindo para rezar, eles estão pedindo para orar. Eu estou vendo aquele rapaz Alan dos Santos, esse pessoal todo, eu estou vendo esse pessoal todo falando de Deus. Mas não estão falando de Deus de qualquer modo, não. Eles estão com reverência. Você sente que há um ar diferente no meio deles. Você sente que há alguma coisa no meio deles. Os jornalistas de bem, de peso, que são realmente jornalistas de verdade, não esse povo aí que faz campanha política, não, os que são de verdade, eles estão assim impressionados com o rumo da situação. Agora, como eu digo, Deus está usando um homem ímpio para fazer o rumo da situação. Porque há também do outro lado, né? Ele quer alguma coisa do outro lado. Isso não vai ser de graça. Mas Deus está usando. Deus está fazendo uma reviravolta. Deus vai chamar muita gente através disso. Eu passei a tarde inteira ouvindo as notícias, os comentários e aqui na minha mente pensando na palavra de Amós, no livro de Amós, que esse livro é tão propício para o momento que nós estamos. E vendo o agir de Deus. Não é possível que o Exu, o Ogum e essas coisas todas que aquele careca que veste preto adora e tem no seu gabinete, ele não vai vencer o povo de Deus. Não, não vai. Nesse momento aqui, não. Nesse momento aqui, não. No momento posterior, eu sei que vai haver, porque eles vão vencer o povo santo, mas não é esse homem aí. Não é o governo tupiniquim, não. É um governo mundial que vai fazer isso. Que está na mão do que está, nesse momento, sendo usado para movimentar a nação. Eu espero que vocês estejam me entendendo o que eu estou falando, gente. Eu não posso falar declarado o que eu gostaria de falar. Olha o que diz no versículo 10. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, não se avizinhará, nem nos encontrará o mal. Olha o que eles dizem. O mal não vai ser meu vizinho, ele não vai me encontrar. Jamais, eu sou poderoso. É isso que eles dizem. É isso que aquele povo lá diz. É isso que Senaqueribe diz, Senaqueribe de 9 dedos diz. É isso que a Jezabel que anda com ele diz. Eles estão firmados nas potestades que eles servem. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Que quando vai ser isso? Daqui a pouco, quando Jesus retornar, no milênio. O Senhor vai reconstruir esse mundo de uma tal maneira, vai ser lindo demais. Para que possuam o restante de Edom
e as rodas e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega. Então, o que está plantando vai chegar perto daquele que está colhendo. Vai ser quase que imediato. Vai ser plantar e colher. De tão fértil que a terra vai ser. E o que pisa as uvas, ao que lança semente. Vai ser muito rápido. A plantação vai dar de uma forma, você vai plantar num dia, no outro dia já vai estar dando. Não vai precisar de você colocar fertilizante. Não vai precisar de você colocar veneno. Entendeu? Não vai precisar de nada disso. Porque a terra vai ser frutífera. E os montes destilarão mosto. Olha isso, os montes que destilam fogo hoje, né? As montanhas que saem fogo delas, os vulcões, vão destilar mosto. E todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel. E reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Irmãos, nós estamos muito perto disso. O julgamento dos ímpios já está vindo aí. Essa turma toda aí que está tripudiando em cima dos pequenos, em cima do Zé Povinho, vamos colocar assim, mais fácil para todo mundo entender. Os pequenos têm um anjo, cada um tem seu anjo, que todos os dias eles sobem para contar para Deus o que é feito aos pequenos. O que é feito ao Zé Povinho. Todos os dias eles sobem para contar as desgraças, as mazelas, que os grandes desse mundo fazem ao Zé Povinho. Como Deus é maravilhoso, né? Como Deus é bom. Coitado dessa gente. Coitado dessa gente. Eu tenho muita pena, muita pena. Vamos ficar firmes com Cristo, irmãos. Vamos ficar firmes com Cristo porque o povo de Deus vai ser reedificado. O povo de Deus, perseverante, vai ser colocado numa terra que mana leite e mel. Você crê? Precisa crer. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus de maravilhas, Tu és um Deus que faz bem para aqueles que são Teus, faz bem até para aqueles que não são Teus. O Senhor tem misericórdia, porque Tu és misericordioso, até na Tua ira o Senhor tem misericórdia. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, cuida de nós, cuida dos nossos filhos, cuida, Senhor, daquilo, dos nossos parentes, daqueles que fazem parte das nossas vidas. Cuida, Senhor, que a Tua mão de misericórdia esteja sobre cada um. Levanta o Teu povo. Levanta o Teu povo na autoridade e poder do Espírito Santo. Levanta o Teu povo em oração pelas madrugadas. Levanta o Teu povo na leitura da palavra, nós te pedimos em nome de Jesus. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos entender a palavra de Deus. Isso não é privilégio de ninguém, isso é para todos nós, todo aquele que busca, recebe, que bate, a porta abre, a porta do entendimento se abre. É necessário ler a Bíblia, é necessário buscar, é necessário estar em intimidade com o Pai.
Vem, Senhor, ser sobre a nossa vida, vem nos ajudar. Vem nos fazer mais do que vencedores na terra dos viventes. Nós te louvamos, Senhor, por tudo. Te peço pelo caderninho de oração, que o Senhor abençoe cada vida que está ali. Então, aqueles que estão, os seus parentes, que a bênção se estenda a todos. Abençoa o teu povo nos 4 cantos da terra. Levanta o teu povo, Senhor, na pregação da palavra. Dá, Senhor, autoridade, dá-nos, Senhor, coragem para avançar. Sê conosco, Pai. Nós te pedimos, nós te agradecemos. No nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Meus irmãos, que essa palavra possa ter tocado o profundo da tua alma, porque na minha está tocando. E eu queria pedir que vocês orem por mim, porque eu vou ter que abrir o meu Instagram, tá? Eu vou ter que abrir, porque o Instagram me mandou uma mensagem aqui, a hora que eu estava entrando, que se eu não abrir o Instagram, eu não vou poder mais fazer live. Entenderam? Então, eu vou ter que abrir e o Senhor me guardará de todo mal, né? Eu confio nele, porque as pedradas são grandes, as pedradas são bem grandes. E agora vou ter que estar exposta, né? Vou ter que estar exposta. Então, peço de vocês as orações, se puderem orar por mim, orem a Deus por mim, para que o Senhor me abençoe, ajude a gente ficar por um pouco mais de tempo aqui, ainda na plataforma, porque pelo que eu vi, eles vão cercear, eles estão falando para abrir, para ver, haver denúncias, entendem? É o que eu senti, que é para isso que eles estão fazendo, para abrir, para ficar mais fácil de denúncias chegarem aonde eles querem, porque o que eles querem é banir aqueles que pregam a palavra de Deus aqui na internet, tá? Essa é a ordem que eles têm dos todos poderosos lá de cima, entendeu? Então, vamos cuidar, né? Orem a Deus aí, que Deus nos proteja em nome de Jesus. Que o Pai abençoe a todos, meus irmãos, fiquem na graça do Senhor. Uma noite maravilhosa na presença do Pai. Amém e amém.